Boa tarde, Panteras! Vamos à nossa hora da caça, nossa live de toda segunda, 1h30 da tarde. Enquanto todo mundo vai chegando, enquanto o Instagram vai avisando, eu vou deixando os primeiros recados aqui, que são muito importantes. Então, depois de muitos pedidos, eu vou atender e deixar essa live gravada por 24 horas. Porque tem muita gente que tá trabalhando, tem gente que às vezes não consegue assistir exatamente nesse horário, enfim. E um dos grandes desafios do produtor de conteúdo é acertar o horário, entendeu? Então, se você faz no horário da manhã, tem um grupo que não pode. Se você faz no horário, esse horário aqui, que é um bom horário para empreendedor, é um bom horário para empresário, porque você, né, já assentou as ideias da manhã da segunda-feira e agora você precisa dessa energia, desse gás para fazer a sua semana acontecer. Foi assim que eu pensei, né, a hora da caça nesse horário. E aí tem gente que não pode. E aí, se você faz à noite, eu não sei vocês, eu até queria ouvir a opinião de vocês. Mas, gente, depois das 6h30 da tarde, o meu Tico e o meu Teco, eles começam a entrar no mood, vou dar janta para os meus filhos e preciso descansar. Afinal, foi um dia intenso, um dia de muito trabalho, um dia de muita coisa. E as crianças chegam da escola também com demandas, né? Então, as crianças, elas querem conversar, as crianças querem contar. Tem dia que é bom na escola, tem dia que não é bom na escola. E eu realmente escolhi essa vida, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, porque eu queria ser uma mãe presente. Então não fazia sentido nenhum para mim meus filhos chegarem da escola, quererem contar todas as coisas, quererem compartilhar e eu tá aqui fazendo live. Vou ser muito sincera para vocês que eu percebo, sabe, que esse é um movimento do digital, inclusive a gente vai falar muito sobre isso hoje, mas eu não sou todo mundo, né? Já dizia minha mãe, eu não sou todo mundo. E eu realmente penso o seguinte, ó, se pra mim, que sou mãe, que tenho a organização que eu tenho, o movimento que eu tenho, esse horário é desafiador, imagina para aquelas que estão começando a empreender, para aquelas que estão começando a fazer transição de carreira, aquelas pessoas que estão começando a se desenvolver, né? Não tem ainda muita competência e muita habilidade. Deve ser muito pior do que é para mim. Então, eu realmente entendo que esse horário aqui é um horário que a gente consegue ter mais concentração. A gente consegue, né, já acalmou a segunda-feira. Segunda-feira é sempre um dia que as energias são muito diferentes. Quem é que percebe que a energia da segunda-feira de manhã ela é diferente? O inconsciente coletivo, ele não gosta da segunda-feira de manhã. Então, pode parecer que não, mas interfere no seu pensamento, interfere no seu sentimento, interfere em vendas, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E há muito tempo, eu, que sou uma pessoa muito conectada com a parte espiritual, sou muito conectada com energias, eu percebo que a segunda-feira, eu amo a segunda-feira, diferente de quando eu era CLT. Quando eu era CLT, eu odiava a segunda-feira, né? Aquela corrida de rato, aquela manada do tipo, que saco, a segunda-feira vai me tirar da minha família, a segunda-feira vai me tirar da minha casa, vai me tirar do meu descanso. Então, eu cresci vendo meus pais reclamarem da segunda-feira. Então, eu cresci reclamando da segunda-feira. Acontece que quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter meu negócio, eu comecei a fazer meu dinheiro, quando eu comecei a ter liberdade financeira, gente, a segunda-feira mudou. A segunda-feira não é algo ruim pra mim. Na realidade, hoje pra mim, eu nem tenho muito essa diferença de segunda, terça, quarta. Eu cheguei num lugar que eu amo tanto a vida que eu construí, que se eu tiver que trabalhar de domingo, como foi ontem, tá tudo bem. E se eu precisar descansar na segunda-feira, como foi hoje, tá tudo bem também.
entendeu? Oi, Lari, tá bom. E tá tudo bem também. Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui pra gente falar, porque todo mundo aqui, pelo menos a grande maioria, quer crescer no digital. A grande maioria quer trabalhar mais perto dos filhos, quer fazer sua liberdade financeira, deseja fazer seu negócio acontecer e principalmente fazer parte desse movimento que é a internet, que é o digital. E a gente vai precisar entender que para ter resultado no digital, a gente vai precisar pensar diferente, a gente vai precisar se comportar diferente. Então, eu vou fazer esse movimento com vocês. Então, eu vou deixar sempre gravada por 24 horas, né? A Gabi da minha equipe vai deixar para vocês. Por quê? Porque o objetivo dessa live de segunda-feira é trazer uma nova mentalidade, é trazer um novo insight para você, é fazer com que você realmente comece a sua semana com vontade de agir. Então, ela chama a hora da caça com a intenção de fazer você executar. E por que que execução é tão importante? Porque o que gera o resultado financeiro, o que gera o dinheiro na sua conta bancária é o seu movimento. A vida é movimento. Se você não está se movimentando, o dinheiro não vai chegar até você. Por quê? Porque dinheiro é energia. Então, a gente cria um negócio, a gente deseja trabalhar de casa, a gente deseja ficar, né, com mais liberdade geográfica, liberdade financeira, todas as liberdades. Mas a gente quer se comportar como os nossos pais se comportavam. A gente quer ter uma rotina de segunda a sexta, das 9 às 18. E isso é incoerente. E é por aqui que eu vou emendar o assunto que eu vou trazer hoje. Mas antes eu quero ler aqui o que vocês escreveram para mim. Se vocês também preferem, qual que é o melhor horário. Deixa eu ver aqui, ó. Essa doeu, sabe? Porque eu desejei ser mãe mais presente, mas errei no planejamento. Não errou não, não errou não, dá tempo de corrigir. O que acontece com a gente é que a gente não foi ensinada a ser livre. A gente sonha em ser livre, mas a gente não foi ensinada a ser livre. Então ninguém errou, a gente só tá seguindo um padrão que precisa quebrar, né? Então vamos lá. Eu separei a live de hoje, mas antes eu quero pedir que vocês mandem esse aviãozinho, combinado? Pra gente atingir o maior número de pessoas, porque tudo que eu vou falar aqui vai fazer diferença. Eu tenho certeza que não só no seu negócio, mas vai fazer diferença na sua vida. Porque eu fiz um mapa mental, quem tiver no grupo lá do Coragem de Ser Pantera, eu vou pedir para minha equipe colocar esse mapa mental para vocês lá depois. Porque foram tantas informações nos últimos dias que eu falei, eu preciso condensar essas informações, organizar isso e trazer de forma aplicável para a vida delas. Então, como é que eu pego, né? Então, vamos relembrar aqui o que aconteceu. Semana passada eu estive por 2 dias no treinamento do Caio Carneiro, do Flávio Augusto, Escala e Modelo de Negócio. Então foram 2 dias num treinamento que o investimento foi de R$30 mil, para eu passar 2 dias com 120 empresários, ouvindo como é que a gente faz para ter mais dinheiro, para a gente crescer o nosso negócio, para a gente impactar mais pessoas, impactar mais vidas e ainda assim conseguir ter vida. Porque não é só sobre você construir um negócio, não é só sobre você fazer dinheiro, é sobre você conseguir, inclusive, curtir o dinheiro que você faz. Que tem muita gente, assim ó, muita gente que não sabe comemorar, não sabe curtir, não sabe ser feliz, ser grato pelo dinheiro que tem. E aqui eu já quero começar a pegar no pé da maioria aqui. Você é grata pelo que você já tem hoje? Porque no mínimo você tem, para estar aqui comigo, você tem um celular, você tem uma internet.
Você tem a sua casa, você tá tendo a disponibilidade de estar aqui comigo às 1h30 da tarde. Você tem comida na sua mesa. Ah, Sá, mas é que isso eu não presto atenção, porque isso é básico. Básico pra quem, cara pálida? Básico pra quem? A gente ainda tem 32% do mundo passando fome. Você já é um vencedor, porque você já é uma pessoa que tá fora desse número. Você já é uma pessoa que tem comida no prato. Você já é uma pessoa que tem celular, que tem internet. Sabe o que isso tem a ver com o que a gente vai conversar hoje? Que enquanto você não valorizar o que você já tem, não vai te ser acrescentado mais nada. Não vai te ser dado mais nada. Essa foi uma das primeiras boladas que eu tomei quando eu comecei meu desenvolvimento pessoal. Eu não era grata pelo que eu tinha. Eu não era grata pelas coisas que eu já havia conquistado. E quando a gente não tem gratidão no coração, a gente não pode viver uma vida próspera e abundante. Por quê? Porque nunca vai ser suficiente. Então, há 5 anos atrás, faz um exercício rápido. O que você desejava há 5 anos atrás que hoje é realidade na sua vida? E eu fiz esse exercício. Então, quando eu tava lá, sentada, no meio de empresários, quando eu tava lá, com condições de pagar um curso neste valor, sem isso fazer falta para mim, sem isso fazer falta para minha empresa. Logo depois eu emendei 3 dias na Craft Black. A Craft Black é o maior mastermind do digital. Você só entra se você for convidado, se você passar por uma aplicação. Ou seja, eu estava lá com as 180 maiores mentes do digital, as pessoas que mais faturam nesse mercado. E o valor para entrar lá também não é barato, é R$110 mil ano. Isso o que eu paguei, porque hoje já é 150. E por que eu tô te provocando falando sobre valores? Por que eu tô te provocando para falar sobre o valor do investimento? Porque quando eu comecei eu também não tinha. Quando eu comecei, nem passava pela minha cabeça pegar um preço de um apartamento e investir em curso. Por sinal, acho que se eu falar isso pro meu pai hoje, meu pai surta. Porque meu pai era da opinião que você tinha que comprar um monte de casinha pra pôr pra alugar. E aí você vai ter um monte de gente alugando suas casinhas e enchendo seu saco. Entende? Então, assim, a gente deseja muita coisa, mas a gente precisa estar disposto a pagar o preço daquilo que a gente deseja. E às vezes o preço não é dinheiro. Por muito tempo, eu paguei o preço que não era dinheiro. Eu paguei o preço de estudar coisas que as pessoas não estudavam. Eu paguei o preço de acordar mais cedo antes do meu trabalho para que eu pudesse ver ou estudar alguma coisa que a maioria não fazia. Eu paguei o preço de perder pessoas ao longo do caminho que não vibravam nos meus sonhos e naquilo que eu queria. Eu paguei o preço de ver gente virando a cara pra mim, me chamando de metida, de arrogante. Eu paguei o preço. E por que eu tô falando isso pra você hoje? Porque eu vou trazer a nossa live hoje em 2 momentos. O primeiro momento é o que esses 5 dias com pessoas milionárias, com empreendedores, com empresários que fazem muito dinheiro, que têm a liberdade financeira. Então, os principais aprendizados que eu recebi ali com eles para 2025. Mas eu também vou trazer no final da live de hoje como é que você implanta isso na sua vida. E aí eu quero saber, faz sentido ficar comigo até o final da live ou não? Escreve aí pra mim. Manda aviãozinho. Gente, assim, ó, eu tomei uma decisão no sábado. Nos primeiros 2 dias do curso, lá do Flávio Augusto e do Caio, a mensagem era a seguinte: trabalhe vendas. Trabalhe 1 a 1, trabalhe time de vendas, trabalhe duplicar o seu trabalho de vendas, escale o seu negócio através de vendas.
E quem tá aqui e é minha aluna sabe que eu ensino isso, né? Então, meu primeiro milhão no digital nem foi de digital. Meu primeiro milhão no digital foi de vendas, foi de escala de vendas. E hoje eu ainda continuo com essa escala de vendas, eu ainda trago estratégias de vendas, ensino as alunas, faço essas estratégias e ainda vendo muito por esse movimento. Acontece que na sexta-feira, quando eu cheguei na Craft, o movimento é escale por vendas. O digital está precisando aprender a vender. O digital não consegue mais viver de lançamento. O digital não consegue mais ficar fazendo um movimento que abre carrinho e milhares de pessoas compram. Esse mercado acabou. Esse mercado está sendo transformado. Não é que ele acabou, né? Vamos trazer menos 8,80. É um mercado que está amadurecendo. É um mercado que está entendendo que marketing é diferente de vendas. E que um bom empresário, um bom empreendedor sabe os dois. São pessoas que sabem as duas coisas. Sabe, por que você está falando isso pra gente? Porque tem muita gente aqui, que ainda está investindo tempo e dinheiro em coisa que não gera resultado. Tem muita gente que conversa comigo aqui no direct. Tem muita pantera que conversa comigo na escola. Tem muita pantera negra que tá frustrada, que não tem resultado, porque continua insistindo num caminho que não é o caminho. E aqui eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. Qual é o sentido de você comprar um curso ou mentoria se você não vai ouvir o mentor? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você se responda. Tem muita gente no grupo, tem muita gente acompanhando, tem muita gente assistindo live, tem muita gente querendo mudar de vida, mas tem muito ego. Tem muita gente que compra um curso. Eu vou comprar o curso da fulana para aprender tal coisa e não executa o que a fulana ensina. Eu vou comprar o curso da Sabrina, a escola, mas não faz o que eu ensino. E isso me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei em 2 mundos diferentes, então foram 2 dias com os caras mais feras em vendas do mercado, Flávio Augusto e Caio Carneiro. E depois foram 3 dias com os caras mais feras no mercado de marketing. Entenda uma coisa, são 2 departamentos de um negócio. A gente precisa de marketing e a gente precisa de vendas. Agora, se todo negócio precisa de marketing e todo negócio precisa de vendas, respondam para mim. Por que tem negócio que faz milhões e tem negócio que não faz? Conta para mim. O que muda nesses negócios? Conta pra mim. E aí? O que muda? Todo negócio precisa de vendas, todo negócio precisa de marketing. O que muda de um negócio pro outro? Bora lá. Ninguém sabe? Qual é o fator diferente dos negócios? Todo negócio tem os mesmos pilares. Todo negócio funciona da mesma forma. Não interessa se você vende terapia, se você é médico, se você é advogado, se você é arquiteto, se você é engenheiro.
Todo negócio tem os mesmos pilares. Todo negócio tem os mesmos departamentos. Todo negócio, conforme ele... Não interessa se você é empresa ou se você já é uma empresa que faz milhões. Os departamentos existem dentro do seu negócio. A Vanessa escreveu aqui. A mentalidade do dono. Ou seja, o que está impedindo o seu negócio hoje de fazer os milhões ou os bilhões que essas pessoas fazem é a sua mentalidade. Sá, você tá falando isso por quê? Porque estava eu lá e eu estou no processo. Eu já faço mais que 99% da população, mas eu ainda não sou Flávio Augusto. Eu não faço bilhões, ok? Eu tô crescendo os meus negócios, estou desenvolvendo os meus negócios, mas eu faço 7 dígitos todos os anos. Eu ainda não faço 8 dígitos todos os anos. E aí, eu me coloco nesses lugares para aprender o próximo nível. Então, quando eu entro num lugar que tem pessoas fazendo 10 milhões, 15 milhões, 200 milhões, vocês acham que eu entro no conforto ou no desconforto? Escreve para mim. Quando eu entro num lugar que as pessoas... Veja, eu tenho uma vida incrível, mas essas pessoas já têm um nível de vida diferente do meu. Como vocês acreditam que eu me sinto nesses lugares? Com desconforto. Não é gostoso para mim. Assim como não é para a maioria de vocês estar numa live que fala de milhões. Assim como não é para a maioria de vocês entrar num grupo que está faturando 300 mil, 600 mil e você não. Agora, por que é desconfortável e eu continuo lá dentro? Porque eu entendi que o jogo só muda no desconforto. E é aqui que eu gostaria que você pegasse a maior sacada do que eu vou trazer para vocês agora. Se o lugar que você tá não te incomoda, você não está se desenvolvendo. E se você não estiver se desenvolvendo, a sua mentalidade não muda. E aí você pode contratar time comercial, e você pode ter social media, e daí você pode fazer post, e daí você pode fazer live, você pode fazer o que você quiser, que o resultado não vem. O jogo só muda no desconforto. Acontece que aqui também existe uma inteligência por trás do desconforto. Se você se colocar num enorme desconforto, o seu ego, ele vai gritar. E ele vai ter tendência a te diminuir. A falar que você não consegue, a falar que você não sabe, a falar que você... Até tem gente, né, que tem uma comunicação tão passiva-agressiva que a pessoa fica assim, eu sou muito burra. Nossa, eu não consigo nada. Nossa, olha lá como é que a pessoa consegue e eu não. Então, se você também se colocar num lugar muito grande para o seu tamanho, para o tamanho do seu ego, ao invés desse desconforto te fazer entrar em ação, esse desconforto vai te prejudicar. E eu percebo muito isso, gente. Eu entro em alguns masterminds e tem pessoas pagando 70 mil, 80 mil para um lugar, para uma mesa que não está pronta para sentar. E aí, ao invés disso trazer a ambiência, que é o foco aqui da nossa conversa, isso traz o contrário, traz a sombra da pessoa. E por que eu tô te falando isso? Porque principalmente lá no evento do Flávio e do Caio, eu vi um monte de gente que tinha que estar no Panteras primeiro.
A pessoa devia estar sentando numa mesa menor do que aquela. Porque a pessoa consegue sentar numa mesa de milionários, numa mesa de visão de negócio e reclamar. Sá, então quando é que eu sei que a mesa tá muito pesada para minha mentalidade? Quando você só vê problema na mesa. Se você entra na vítima, se você é uma pessoa que só reclama da mesa que você tá sentando, o problema não é a mesa. O problema é a sua mentalidade. A mesa, ela vai crescer, ela vai evoluir com você ou sem você. A sua mentalidade é que vai dizer que mesa você fica e que mesa você sai. E por que eu tô dizendo isso? Porque depois dos 2 dias, vendas, escala de negócio, eu vou picar as informações para poder passar o que é conteúdo das panteras, o que é conteúdo para as negras e o que é conteúdo aqui fora. Mas em resumo, você não escala um negócio no digital. Você escala um negócio no modelo de negócio. E eu fiquei muito feliz, gente. Muito feliz. Porque quando eu entrei no digital, eu me achava meio que um bicho, sabe? Eu achava que eu tava errada. Eu achava que fazer o Panteras, o modelo do Panteras, esse movimento que a gente tem de engajamento, essa comunidade que a gente está construindo, tava errado. E foi muito gostoso quando eu contei, né? Eu levantei a mão para fazer uma pergunta e aí tinha que falar qual era o seu negócio, como é que funcionava o seu negócio, e eu ouvi do treinador falar assim: caraca, tá muito bom o que você tá fazendo, incrível. Naquele momento eu falo que até minha criança aceitou o elogio, porque até minha criança ficou feliz. Mas por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente começa pelos pilares das coisas, pelo fundamento das coisas, a gente até vai mais devagar do que a maioria. Mas a gente constrói um prédio, a gente não constrói um castelo de cartas. E foi essa a sensação. E aí eu saí de lá, crente que é o seguinte: eu vou pegar meu time de vendas, eu vou fazer meu time de vendas ficar muito foda, né? Não sei se a Lara e a Laís estão aí. Vou pegar meu time de vendas. A Lara eu vi que tá. Vou pegar meu time de vendas. Vou fazer eles ficar muito foda. E é assim que eu vou explodir o Panteras. Aí eu fui pra Craft. Cheguei na Craft. Gente, eu percebo o meu desconforto na Craft. Eu percebo que quando as pessoas falam de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, o meu ego, ele começa a fazer assim. E aí eu começo a contar historinha pra mim. Não, mas eu sou mãe. Não, mas eu prefiro ter tempo com os meus filhos. Não, mas é lógico, fazer 100 milhões. Pra fazer 100 milhões, eu não vou ter vida. Alguém se identifica? Alguém faz igual a mim? Só que dessa vez foi diferente. É o meu 5º ou 6º encontro, né? Já faz 2 anos que eu tô na Craft. E dessa vez eu realmente consegui, pega a bola preta. Dessa vez eu realmente consegui me colocar no papel de aluna. Dessa vez eu aceitei o desconforto. Dessa vez, eu não deixei o meu ego crescer. Dessa vez, eu sentei e falei assim: peraí, o Flávio Augusto e o Caio, minha cadeira tá descendo. O Flávio Augusto e o Caio fazem mais de 8 dígitos porque eles sabem coisas que eu não sei. Então eu fui para esse curso, para esses treinamentos de forma intencional. E aqui eu queria que você anotasse a primeira bola preta de hoje para você, se é que já não teve alguma. Não
compre nenhum curso, não compre nenhuma mentoria, não compre a escola sem intenção clara. Adultos tomam decisão por intenção. O que você deseja aprender com a Sabrina? O que você deseja aprender com o Caio? O que você deseja aprender com o Vinhas? Precisa ser intencional. Não é comprar para pertencer, não é comprar para estar no palco, não é comprar para ser vista. Isso é coisa de criança. Então, como eu fui com intenção desta vez, tanto no Scala quanto na Craft, eu voltei com as respostas. Então, quando eu cheguei lá, o que o Caio sabe, o que o Flávio sabe, que ou eu não sei, ou eu preciso trabalhar a minha mentalidade para chegar no tamanho deles. E no meu caso, que talvez seja diferente do seu, foi: eu preciso duplicar a Sabrina. Sá, explica melhor. Quando eu comecei, eu não sabia vender. Quando eu comecei, eu não sabia prospectar. Quando eu comecei, eu não sabia me relacionar com o cliente. Alguém se identifica? Ao longo dos últimos 8 anos, eu aprendi vendas. Eu aprendi a me relacionar, eu aprendi a prospectar, eu aprendi a me comunicar. E é por isso que eu vendo muito. Só que agora, o próximo passo, então é o seguinte: para você fazer o seu primeiro 1 milhão, você sair dessa sobrevivência, dessa escassez, você vai precisar trabalhar sua mentalidade para vendas. Você vai precisar trabalhar sua mentalidade na sua inteligência emocional, aprender a prospectar e não achar que o cliente está te rejeitando. Você vai precisar desenvolver o que eu precisei, e o que o Caio precisou, e o que o Flávio precisou. Quando você fizer os seus primeiros 7 dígitos, o seu primeiro 1 milhão, você vai precisar de outras coisas, outra mentalidade, outras competências. E eu tô te falando isso pra você cansar? Não, eu tô falando isso pra você aceitar que é um processo. Parar de ser criança emocional e achar que você vai comprar um curso, uma mentoria hoje e amanhã sua vida vai mudar. A sua vida só muda quando você muda. E é por isso que você se sente enganado. É por isso que você reclama dos cursos. Porque a sua mentalidade não está acompanhando os lugares que você senta. Então você tá indo, tá se endividando, tá comprando curso, tá comprando mentoria, tá comprando coisa, mas a sua mente tá desse tamanho. E aí você vai começar a falar mal do mentor, você vai começar a falar mal do curso, você vai começar a falar mal do digital, você vai começar a falar mal de um monte de coisas, quando tudo se resume à sua mentalidade. Então, quando eu entendi isso, rapidamente eu fiz 1 milhão. Para que eu continue fazendo, para que eu continue crescendo, o que eu preciso investir? Na minha mentalidade. E aí, o que eu percebi desta vez neste curso? Que eu fui com intenção. A minha intenção não era absorver, gente, é muita coisa. Tem um caderno, depois eu mostro, tem um caderno com milhares de coisas sobre modelo de negócio, sobre time. Foi incrível, contratação e tal. Mas eu queria uma única coisa. E eu vim embora com aquela única coisa. E no meu caso, a única coisa que eu preciso é aprender a me duplicar. Então, o que eu hoje faço muito bem? Quem é que eu vou ensinar a fazer também? Então, tem áreas hoje dentro da empresa que já são duplicáveis.
A forma como eu fazia o financeiro, a forma como eu fazia a parte de gestão, a forma como eu recebia as alunas, já são duplicáveis. Mas tem coisas na minha empresa que ainda não são duplicáveis. Tem coisas na minha empresa que ainda precisam de mim. Então, do primeiro grupo, do primeiro treinamento, eu saí com a visão que eu fui buscar. Aí eu chego no segundo. E quando eu cheguei no segundo, como eu falei para vocês, sempre olhando que o digital é muito grande, que as pessoas são muito grandes, que eu sou muito pequena, mas eu fui com intenção dessa vez. E aí eu não deixei meu ego ganhar. E qual foi a minha intenção? A minha intenção foi: qual é a forma que eu faço ou que eu preciso saber para expandir mais a minha comunicação no digital? E no primeiro dia, no primeiro movimento, eu tive a resposta. Sá, o que você está querendo ensinar pra gente? Que você precisa ter clareza e ser intencional. O resultado que você não tem hoje não é culpa dos cursos, mentorias, do digital, dos seus filhos, do seu marido. É culpa da sua falta de intencionalidade naquilo que você faz. Você não está sendo intencional. Você não acorda na segunda-feira determinada o que você quer fazer na segunda-feira. Você não acorda na sua terça-feira dizendo qual é a sua prioridade na terça-feira. Você não acorda em março decidindo qual é a sua prioridade no mês de março. E aí aqui vai a ferramenta que eu vou trazer para vocês no final. Guarda essa bola. Crianças gerem tempo. Adultos gerem prioridades. Crianças ganham dinheiro. Adultos fazem dinheiro. Crianças deixam a vida me levar, a vida leva eu. Adultos determinam como será a vida que eles desejam. Crianças reclamam e se justificam. Adultos decidem onde vão colocar energia e foco. E, gente, eu tô trazendo isso pra vocês porque, assim, ó, pensa numa pessoa que apanhou os 5 dias. E olha que eu já apanho com dinheiro na conta, mas não quer dizer que eu não apanho. Quando eu fui olhando isso, eu fui percebendo coisas que eu tô deixando a minha criança comandar. Eu tô deixando a minha criança ficar ouvindo muita historinha de muita gente. Eu deixei, o ano passado, eu perdi uma energia, ouvindo gente que não quer mudar de vida. Sá, como que você vai provar que a pessoa, como que você pode afirmar que a pessoa não quer mudar de vida? É só dar tempo ao tempo. E por que eu tô te falando isso? Porque talvez você tá falando que não tem tempo para estudar porque você tá gastando energia com quem não devia. Às vezes você tá falando que não tem tempo para seguir o método do mentor X porque você não tá entendendo. Mas não é que você não tá entendendo, é que você não tá se dedicando a entender. Você não tá se colocando no papel de humilde para entender como aquele método funciona. Essas foram algumas das boladas que eu tomei. E olha que eu já faço muita coisa certa. Porque se eu não fizesse certo, eu não tinha o resultado financeiro que eu tenho. Agora, para de verdade e se pergunta. Qual foi o último curso ou mentoria que você comprou? Pensa aí. Quanto tempo você dedicou de verdade para aquele curso ou mentoria?
Quantas perguntas você fez com a intenção de aprender a mentalidade daquela pessoa que tem o curso? Você vai começar a perceber que você se tornou viciado ou viciada em comprar. Você vai começar a perceber que você se tornou viciado ou viciada em pertencer. Você vai começar a perceber que você continua procurando sua mãe e seu pai nas pessoas fora da sua vida. E por que eu tô falando isso? Porque principalmente no dia ali do Flávio Augusto, ele ficou 3 horas numa sala com a gente, respondendo perguntas e respostas. E foi assustador ver a quantidade de pergunta feita para ser visto. Não eram perguntas que iam mudar o jogo do negócio. Não eram perguntas que a resposta dele servisse para mim e para todo mundo. Eram perguntas que começavam assim: então, Flávio, eu sou um grande seu fã, eu sou muito seu fã, e aí eu queria saber como é que eu faço para ser seu sócio. Eu só olhava para a cara da Suelen. E a tradução da pergunta era: como é que eu faço para o meu pai me enxergar? Como é que eu faço para ter sucesso e o meu pai me ver? E aí você vai falar assim: Sá, mas você não acha que seria interessante ser sócia do Flávio Augusto? Não sei. Não sei. Talvez não. Inclusive, tô passando por esse desafio de decisão. Será que eu preciso de um sócio? Será que o melhor para o meu negócio e para minha missão é um sócio? Ou será que o melhor para minha missão é eu aprender a ser duplicável? Ou será que sou eu aprender vendas? Ou será que é sobre eu conquistar a liberdade que eu vim buscar? Ao invés de buscar alguém para mandar em mim. E eu tô falando isso porque muita gente aqui sonha em empreender no digital, em conquistar a liberdade financeira, em conquistar a liberdade geográfica, mas tá o tempo inteiro procurando uma muleta. Tem gente que procura muleta no invisível, né? O tempo inteiro acha que precisa constelar, o tempo inteiro acha que precisa fazer alguma sessão de alguma coisa, olhar para o espiritual. Tem gente que usa tudo isso como muleta. Tem outro público que passa de curso em curso e não faz o curso e não executa o curso e não assume a responsabilidade. Aí tem outro grupo que o problema é o mercado, que o problema é o comércio, que o problema é o governo. Só que sabe qual é a verdade? Sabe quem é o grupo que tem resultado? E aí eu vou falar tanto do grupo ali, estando com o Flávio, com o Caio, como no grupo da Craft, como nas minhas alunas. Quem vocês acham que é o grupo que tem resultado? Escreve pra mim. Quem é o grupo que tem resultado? É o grupo que se justifica? É o grupo que procura um sócio ou uma muleta na constelação, no espiritual, em qualquer outra coisa? Ou é o grupo que assume a responsabilidade de fazer acontecer? Quem vocês acham que tem resultado? Aqui aplica, aqui faz, aqui tem ação. E aqui, gente, vem a grande sacada. Peguem a sacada. Peguem a sacada. Não é ação com velocidade. É ação com consistência. Por muito tempo, eu fui executora,
com velocidade. Aprendi e aplicava, aprendi e aplicava, aprendi e aplicava. Gente, eu não respirava. Eu não tinha descanso. Eu não tinha tempo para pensar. Esse também não é o lugar. Quem tem mais resultado? Quem trabalha de forma inteligente e não de forma dura. Falei isso hoje com uma potencial Pantera Negra. Você estar muito ocupada, você tá cheia de coisa para fazer, você não tem tempo para respirar, não vai te enriquecer. O que te enriquece são ações com consistência. Só que são ações que nascem das suas prioridades. Sá, não sei quais são minhas prioridades. Então você sabe porque você não tem o dinheiro que você quer na sua conta. E eu tô falando isso porque foi o que eu falei pra mim hoje de manhã. Hoje de manhã eu não trabalhei, né, pra descansar, pra assentar minhas ideias, né? Respirei, fiquei mais com as crianças. Então, o que impede cada um aqui nessa live do próximo nível? Seja o meu próximo nível, seja o seu próximo nível. O que nos impede do próximo nível é sair do automático. É aprender a trabalhar de forma inteligente e não difícil. É aprender a ter uma coisa chamada ócio criativo. Como eu tenho ócio criativo? Eu tenho ócio criativo quando eu pego toda a informação que eu adquiro, eu aterro aquela informação e eu decido o que é prioridade e o que não é. Combinado? Então eu vou trazer tudo que foi falado do mercado para 2025 e no final a gente vai fazer uma ferramenta de prioridade. O que eu quero ensinar aqui para vocês? Eu não quero que essa aqui seja mais uma live que você ouviu um monte de coisa, que você entendeu um monte de coisa, mas que você não conseguiu aterrar para aplicar. Você precisa sair de todas as lives da Hora da Caça com uma decisão. E vocês vão perceber que cada segunda comigo, cada decisão que você tomar, daqui 6 meses você tem outra mentalidade e daqui 6 meses você tem outra vida. Quem topa esse desafio comigo, escreve eu aí na live. Independente se você é minha aluna ou não. Independente se você tá em algum programa meu, se você tá na escola, se você tá no Negras. A sua consistência em tomar decisões toda segunda-feira comigo vai mudar uma área da sua vida ou do seu negócio. Decidiram? Show de bola. Qual que é o compromisso? Aqui eu vou falar de carreira, eu vou falar de empreendedorismo, eu vou falar de negócio, ok? Esse é o meu foco, essa é a minha missão. Foi isso que eu entendi que eu preciso expandir. Aqui, eu preciso expandir no YouTube, eu preciso expandir isso. Então, a decisão que você vai sair toda segunda-feira comigo é uma decisão relacionada à sua carreira, ao seu negócio, à sua atividade. Sai, eu trabalho no corporativo, né? A gente tá tendo muita pantera do corporativo. Tá tudo bem. Empreender é fazer diferente. Empreender não é ter um negócio. Então, eu só quero que vocês direcionem uma ação para a carreira de vocês. E eu tenho certeza que daqui 6 meses a gente vai ter um monte de depoimento da Hora da Caça. Combinado? Então vamos lá. Qual foi meu resumo de tudo isso? E aí você depois vai receber um mapa, então eu prefiro que você preste atenção em mim do que você ficar anotando.
Eu vou te dar o mapa que eu fiz aqui, ó. Tá aqui no meu computador. Quem é minha aluna vai receber lá no Panteras Negras. Quem não é minha aluna é só entrar no link da bio que vai receber lá no grupo Coragem de Ser Pantera, tá? Então vamos lá. Quem é o mercado 2025? O mercado 2025 é um mercado que precisa aprender a vender. Você não vai crescer no digital. Você não vai expandir o seu negócio, o seu servir, se você não souber vendas. Os maiores nomes do digital estão montando times comerciais. Os maiores nomes do digital estão aprendendo técnicas de vendas. Os maiores do digital estão aprendendo a estratégias como indicação, estratégias como parcerias, estratégias como networking. Sá, o que você quer dizer com isso? Que as grandes contas da Hotmart, as grandes contas do digital, estão precisando aprender a estruturar um outro departamento. Por quê? Porque o boom do marketing digital passou. A pandemia trancou todo mundo dentro de casa. A pandemia fez com que, se eu tinha R$2.000 para investir, eu comprava um curso. Só que hoje os mesmos R$2.000 competem com uma viagem para Jericoacoara. Os mesmos R$2.000 competem com a troca de um carro. Os mesmos R$2.000 competem com evento presencial. E o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas que compram de você e de mim está mudando. Então, quem vai faturar em 2025? Quem vai crescer em 2025? Quem sabe vender. Sá, mas eu quero fazer esse trabalho aqui na internet. Ok. Só que se você não sabe se comunicar para vender, não adianta você ficar postando, não adianta você ficar pegando meme, não adianta você ficar pegando, compartilhando coisas de outras pessoas. Você vai precisar entender como funciona a pirâmide de tomada de decisão do cliente para construir o seu conteúdo, para construir os seus posts. Algumas pessoas vieram me perguntar como é que eu tinha feito para vender tanto ingresso, né? Ah, por sinal, tem que falar sobre isso, hein? Me lembrem. Como é que eu tinha feito para praticamente mais da metade do nosso evento de junho, do nosso encontro, já estar vendido? Gente, porque eu sei vendas. Eu nem abri o produto para o digital. Eu nem avisei aqui fora ainda que a gente vai ter um evento que eu vou evoluir as pessoas 3 anos em 3 dias. Que a gente vai se encontrar, que a gente vai constelar, que a gente vai fazer networking, que a gente vai trabalhar o feminino, o masculino, a criança, o adulto. Eu nem falei sobre isso aqui ainda. Mas o evento já tá 60% tomado. Tem aluna que nem viu ainda que tá vendendo. Já acabou 2 lotes. E tem aluna que não viu ainda. Aí você vai falar assim, Sá, como é que você já tá com 60% de um evento vendido se você não fez lançamento, você não fez marketing, você não fez tráfego, você nem fiz a página ainda, gente. Eu não fiz a página ainda. Porque eu sei vendas. Então, o mercado vai mudar. O mercado já está mudando. E é importante que você saia da ilusão de que é só você ficar se posicionando, é só você ficar se arrumando, é só você ficar que você vai vender. Não vai. Vendas não é dom e vendas não acontece ao acaso.
Vendas é técnica. Você precisa aprender técnicas de vendas. Você precisa criar processos de vendas. Por exemplo, na minha empresa agora, eu tô na etapa de criar processos. Lembra de me duplicar? Então, eu já sei atitudes de vendas, eu já sei técnicas de vendas. Agora eu preciso treinar um time para criar processos de vendas. Eu tô na terceira etapa, que é aquela etapa que vende sem ser eu vendendo. Esse é o lugar. E o digital tá entrando nesse lugar. Segundo ponto em vendas é que ficou muito claro para eles, e aqui vocês vão, quem já é minha aluna vai ver. Ficou muito claro para eles duas coisas. A primeira coisa é que cliente novo é caro. Então, quem tá comigo há mais tempo, lembra que eu achava um absurdo fazer um lançamento e converter 2%. Que eu falava, não, gente, como assim? Precisa converter no mínimo 20%, 30%. Precisa fidelizar o cliente, fazer o cliente comprar de você de novo. E eu me senti um bicho do mato no digital. Por quê? Porque as pessoas ficavam comprando lead e jogavam fora. Então, tem aluna que chegou para mim e tem uma lista de 20 mil leads. E vendeu para 1.000. E acha isso normal. Isso não é normal. E aqui eu vou dar um cutucão sistêmico. São 20 mil leads ou são 20 mil vidas? Escreve aqui para mim o que você acha. E quando o seu negócio fica tratando as pessoas como leads, como dinheiro e não como seres humanos, você acha que seu negócio vai prosperar? Se você ficar olhando sempre para compra mais gente, compra mais lead, compra mais seguidor, compra. São vidas. São vidas. Isso aí, Silvana. E se você não valoriza as vidas que entraram no seu grupo, as vidas que entraram na sua live, ó, a gente tá com 80 vidas comigo aqui agora. Eu honro e valorizo cada uma de vocês. Isso é prosperidade. Então, o digital, ele está aprendendo sobre isso. E aí, a questão de que não é sobre você e os seus diplomas, não é sobre quantos cursos eu fiz, não é sobre as minhas formações, é sobre o meu cliente. Tudo que eu falo aqui é sobre vocês. A minha história, ela serve para conectar e trazer esperança. Quando na live semana passada eu contei para vocês que eu fui endividada e me tornei investidora, é para dizer para você, você também consegue. Quando hoje eu conto para você que eu sento em mesas e eu me sinto desconfortável, é para dizer para você que tá tudo bem você se sentir desconfortável. Quando eu conto para você que eu não seguia método e isso me dificultava, é para dizer para você, tá tudo bem você não seguir método, vamos mudar isso? Então a minha história, né, a sua história, só pode entrar para gerar esperança no seu cliente. A sua história não pode ser maior que o seu cliente. E aqui, gente, é onde a maioria erra na comunicação. A maioria que tá buscando pai e mãe quer mostrar o quanto é foda. Quer mostrar o quanto sabe. Quer mostrar o quanto é o pica da galáxia. Isso não vende. Eu falo para as minhas alunas, às vezes elas me fazem uma pergunta durante a mentoria, e aí eu vou responder, ó, ela me perguntou. Eu vou responder. Ela quer me dizer que eu tô errada. Aí eu pergunto, então por que perguntou se você não quer ouvir uma resposta diferente da sua? Se você sabe, se você tá certa, vai lá e faz. E o que é isso? É criança procurando a aprovação da mãe. Mas comigo não cola. E aí ela, né, fica brava, fica irritada. Por quê? Porque se o seu jeito fosse certo, você tava tendo resultado. Nada
Sabe como é que eu sei quando eu tô certa e quando eu tô errada? Quem sabe? Como é que eu meço se eu tô certa ou se eu tô errada? Como é que adulto mede? Se tá certo ou se tá errado? Eu até mudei, agora eu não sou mentora, agora eu sou conselheira sistêmica. Você quer o conselho, você pega, você não quer, você joga fora. E aí, como é que adulto... Vamos lá, ó, essa é importante. Como é que adulto sabe se tá no caminho certo ou no caminho errado? Fala pra mim. Com resultado. O Pix na sua conta, o valor na sua conta tá dizendo pra você se você tá certo ou tá errado. Então, quando alguém vem falar pra mim que eu tô errada, eu olho pro valor na minha conta. Se aquela pessoa tem mais dinheiro na conta que eu escuto. Se aquela pessoa tem menos dinheiro que eu falo, não, eu tô no caminho certo. Só segue dali. Segunda sacada para 2025. Não se escala produto que não tá validado, que não tem qualidade. E aqui, gente, é onde tá acontecendo o maior... Assim, como que eu posso falar sem expor as pessoas? Tem muita gente grande no digital que tá passando por dificuldade. E por que dificuldade? Porque vendeu muito, né? Fez muitos milhões, mas o cliente não teve resultado. E claro, né? Eu acabei de falar isso hoje para vocês. Tem o lado do cliente, tem o lado que são crianças emocionais, que não seguem método. Eu também tenho. Eu tenho um monte de pantera que entra super empolgada e depois não faz nada. E a gente chama e a gente tenta ajudar, mas é muito mimimi, é muita historinha. Entenda, tem cliente que não quer o resultado. Ele quer o prêmio, mas ele não quer o trabalho. Tchau, obrigada. Acontece que como eu tenho muita cliente que tem resultado, porque tem muita cliente que faz, que executa, que tá na adulta, isso vai gerando uma balança. Então, você tem pantera que não tem resultado e você tem pantera que tem muito resultado. E quando alguém pergunta por que que a pessoa A teve muito e a pessoa B não teve? Porque uma fez o método, a outra não. Morreu. Só que tem uma galera no digital que as pessoas não estão. Não tem o A e o B. É tipo cursos e cursos vendidos e cursos de pessoas sem resultado. Não tem aquelas pessoas que se destacam, não tem aquelas pessoas que conseguem aplicar. E isso é uma falha de metodologia. Isso é uma falha de quem acha que criar um grande elefante branco criou um método. As negras, né? Não, tem pantera negra aí? A gente trabalha muito em cima do método delas. Por quê? Porque se você escala um produto que não foi entregue no individual, que você não ajustou para o comportamento humano, principalmente quem trabalha com comportamento humano, você dá um tiro no pé. Sá, o meu produto é físico. Como que isso se aplica? Do mesmo jeito, só que com o seu time. Se você aplicar o crescimento do seu negócio sem método, você vai contratar errado, você vai treinar errado, você vai colocar pessoas que ao invés de fazer o seu negócio crescer, vão fazer o seu negócio quebrar. Então, a gente não vende, seja para fora ou para dentro, nada que não tá validado. Quem aqui já ouviu falar que time é cliente interno? No corporativo a gente fala muito isso, né? Cliente interno é o seu time é o seu cliente interno. Então, antes de eu vender uma ideia para o meu time, eu preciso validar. Então, a gente está, por exemplo, via Ana Carla aqui, a gente está criando a área de Custom Service dentro do Panteras e do Panteras Negras. Por que eu ainda não estou passando um monte de coisa para Ana Carla?
Porque eu tô validando. Eu tô fazendo, eu tô vendo retorno, eu tô anotando. E quando eu passo para Ana Carla, eu ensino o meu time a fazer, eu já sei se aquilo tá certo ou tá errado. Então, uma coisa que foi muito forte em todas as palestras, nos 2 treinamentos, é cuidado em escalar aquilo que não é duplicável. E aqui foi o que eu peguei para vocês sobre vendas. Então, tem gente contratando time de vendas, mas não sabe vender. Tem gente contratando tutor, mas não sabe fazer tutoria. Tem gente querendo fazer grupo, mas não sabe vender no 1 a 1. Percebem que as pessoas estão com pressa? E essa pressa pode custar caro no negócio? Eu passei um tempo com uma empresa, uma agência. Isso, ó, quem tem agência, quem trabalha em agência, cuidado. E o que acontece? A dona da agência, ela quer escalar. Então, ela quer conseguir vários clientes, né? Hoje, no digital, a gente tem agência de marketing, agência de social media, agência de marketing de forma geral, que faz tráfego, que faz social media. Eu não sei se a Vanésia tá aí. Uma das minhas alunas tem esse tipo de agência. E aí, o que acontece? As pessoas estão querendo escalar prestação de serviço sem método. E, gente, foram 8 meses estressantes. As pessoas não conseguiam fazer um post direito, um movimento direito. Não adianta você escalar as coisas sem método. Cadê Gabizinha? Gabizinha tá aí? Aí fui lá e peguei a Gabi. Tô eu e Gabi no time. Aí teve a semana ali que Gabi tá se achando na empresa. Depois, semana passada, foi lindo. Escalável, funcionou. Eu ocupada, eu em treinamento, eu em outras coisas. E Gabizinha, ó, não me deu trabalho. A ela aí, te elogiando em live pública, hein, Gabi? Por quê? Porque a gente criou um método. Eu falei, Gabi, nós vamos pegar aqui, nós vamos fazer assim. Esse é o movimento, todo dia precisa sair isso, precisa sair isso. É nesse movimento, ó, aqui tem um banco de ideias, aqui, se eu não fizer o post no dia, você pode puxar daqui, porque esse post já fui eu que fiz. Aí você vai falar, Sá, mas você já não tinha feito isso? Eu tinha, gente. Eu tinha. Mas quando as pessoas não sabem fazer coisas duplicáveis, elas não funcionam. E aqui entra o ego, mas isso aí a gente fala um outro dia, tá? Então, já elogia a Gabizinha aqui logo de cara. Terceira coisa muito importante. Nossa, essa live vai estourar a hora. Vamos lá. Mindset e inteligência emocional. Eu já falei sobre isso ao contrário, né? Então, o que fica muito claro? O mercado 2025 é um mercado para quem busca solução. O mercado está em movimento. O mercado não está no efeito platô. Então, como que é o mercado para vocês entenderem? Eu começo um negócio e aí eu acerto a mão. Aí eu cresço, vendo. Aí o negócio entra no efeito platô, que é aquele efeito de eu vendo todo mês a mesma coisa. Então, primeiro você aprende a vender, aí você chega num número. Esse número, ele começa a ficar linear. Você dominou aquela estratégia, aquele movimento, e você começa a faturar. Então, o quanto você fatura hoje? Tipo, 5 mil, 20 mil, 100 mil, 300 mil, né? Então, por exemplo, a gente o ano passado passou de 250 mil recorrente. Então, o mínimo que eu faturo por mês é isso daqui. Como é que eu vou pro próximo nível? Eu vou pro próximo nível quando eu busco soluções, quando eu busco melhorias. E aí, talvez é isso que você está precisando no seu negócio. Anota aí
qual foi a média de faturamento seu nos 3 últimos meses. Anota aí. Quanto você faturou dezembro, quanto você faturou janeiro e quanto tá em fevereiro. Anota aí. Não precisa pôr aqui não, só anota. Tira uma média. Sabe como tira a média? Somos 3 meses e divide por 3. Esse valor que tá dando aí na sua conta é o valor da sua mentalidade hoje. Então, se eu fazia no mínimo isso daqui por mês, é isso aqui que a minha mentalidade atinge. Se eu desejo fazer 7 dígitos por mês, 1 milhão por mês, essa mentalidade não serve. E aí, eu quero que você faça a conta assim. Vou pegar o meu, mas você pega o seu aí. Então, eu faço linear 250. Essa é a minha mentalidade, ok? Eu desejo fazer 1 milhão. Mês. Qual é a mentalidade que eu preciso construir? Quais são as ações que eu preciso fazer? Com quem eu preciso aprender? Todo mundo fatura 1 milhão por mês? Sim ou não? Essas são as mesas que eu preciso sentar. Começa a perceber como a prioridade vai nascendo quando a gente sabe o que a gente quer? Então vamos supor que você colocou aí que o seu valor médio por mês é 10k. E o seu desejo é 20k, o dobro. Você tá sentando nas mesas de quem faz mais 20k ou mais? Você tá ouvindo, se comportando, agindo como essa pessoa? Não, vai continuar fazendo os 10k. Então, estar nas mesas significa ouvir as pessoas que fazem aquele valor. Por isso que a gente contrata um mentor. É por isso que eu brinco, né? Eu falo, se você não quer me ouvir, porque você me pagou. Não faz sentido. Então, hoje eu acredito que quem tá no Panteras é porque quer fazer 20 mil por mês. Se quer fazer 20 mil por mês, precisa ouvir quem faz. Quem tá no Negras já quer começar a fazer mais. Quer chegar no seu primeiro milhão. Se você quer chegar no seu primeiro milhão, você precisa ouvir quem já fez milhão. É assim que o movimento acontece. Mindset e inteligência emocional. Por quê? Porque você não pode ficar irritada. Porque a pessoa não fala aquilo que você quer ouvir. Processos duplicáveis eu já falei. E pra gente fechar a live, a gente precisa começar a ter uma clareza. Pra gente fazer a ferramenta. A gente precisa parar de achar que a grama do vizinho é mais verde. Panteras, a minha grama não é mais verde. Pra mim, não é mais fácil. Pro meu time, não é mais fácil. Pra quem tem dinheiro, não é mais fácil. Porque um dia eu já não fiz, eu não sabia vender. Um dia eu não tinha dinheiro. E um dia eu não tinha time. A gente precisa parar de ser criança mimada e achar que o brinquedo do coleguinha é mais legal. A gente precisa começar a entender que o coleguinha tem um resultado diferente porque ele tem mentalidades e comportamentos diferentes. Não é mágica, né? Ainda tem religião que faz a gente achar que Deus tem preferido. Deus não tem preferido, não. Deus ama a mim e a você igualzinho. A questão é que tem coisas que eu faço que você não faz. A questão é que tem coisas que eu suporto que você não suporta. A questão é que tem coisas que eu me desenvolvi e você não.
E por que que isso é tão importante pra gente fazer o exercício que a gente vai falar agora? Porque se você não assumir a responsabilidade de liderar a sua vida e os seus resultados, quem você acha que vai fazer isso pra você? Até quando você vai reclamar da vida que você tem e não vai fazer nada pra resolver? Hoje saiu um post meu. Cara, eu cansei. Chegou um dia que eu cansei. Eu cansei de ser endividada. Eu cansei de querer reconhecimento. Eu cansei de relacionamentos meia boca. Eu cansei de não ter tempo para os meus filhos. Eu cansei, né? Agora eu tô na fase de cansei de ser gorda. Eu cansei. E só no momento que a gente cansa é que a gente se move. E a minha pergunta é: você se cansou do quê? Do que você se cansou? O que você vai decidir hoje que acabou? Lembra que eu falei que era uma decisão por semana? Qual é a sua decisão? O que você vai sair dessa live hoje e falar: eu cansei? Qual é a decisão que você vai tomar hoje na sua carreira? Você cansou de postar e não vender? Você cansou de fazer live e ninguém aparecer? Você cansou de querer faturar alto e não faturar? Do que você cansou? Porque talvez para você mudar você vai precisar cansar. Então não espera cansar. Decide agora que você cansou. Não precisa esperar chegar na merda. Não precisa chegar no fundo do poço. Decide hoje. E isso eu fiz de manhã. Eu cansei. Eu cansei de me preocupar com qual stories que eu posto. Eu cansei de me preocupar como é que faz na... Eu cansei. Eu vou ser na internet quem eu vim pra ser. Quem quiser ser meu cliente, seja bem-vindo. Quem não quiser, vai procurar outro mentor, tá tudo bem. Eu cansei. Eu cansei de ficar tentando, sabe, entender como é que o digital... Eu cansei. E por que eu cansei? Porque quem me conhece pessoalmente compra muito de mim. Será que o que tá faltando pro seu negócio talvez não seja você ser você? Então eu tô num evento, eu começo a falar sobre o Panteras, eu começo a falar sobre o Negras, eu vendo. E aí aqui, ai, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ai, porque tem que engajar, ai, porque tem tanta coisa, que aí eu não sou eu. É isso, Ana, cansada de tentar entender, porque, posso ser sincera, gente, nem o digital sabe o que ele quer. Essa é a minha verdade dos últimos 3 dias. Nem quem faz o digital sabe mais o que o digital quer. E aí a gente que tá do lado de fora fica tentando se encaixar numa coisa que nem quem faz sabe. Pra gente fechar, porque eu tenho uma reunião agora. E eu preciso dar a ferramenta pra vocês. No segundo dia, a gente foi fazer uma mesa de um hot seat. E eu escolhi o tema YouTube, porque no segundo semestre eu quero ir pro YouTube. E tinham 3 mentores de YouTube. 3 pessoas que têm canal acima de 1 milhão de seguidores, que já monetizam o YouTube. Então, são pessoas qualificadíssimas, ok? E aí, estavam lá quem queria aprender com esses 3. E eu era uma dessas pessoas. Sabe qual foi a conclusão? Na hora que eu saí desse hot seat, desse grupo? Que não tem regra. A pessoa 1
fala de concurso. E essa pessoa 1 cresceu no YouTube, bombou no YouTube, bomba no YouTube por motivos diferentes da pessoa 2 que ensina comunicação e persuasão, desenvolvimento pessoal. Que é diferente da pessoa 3 que ensina uma carreira que é a carreira de copywriter. O que eu quero dizer para vocês? Os 3 não conseguiram chegar numa conclusão de coisas iguais que eles fazem e que fizeram o conteúdo deles atingir mais de 1 milhão de seguidores e eles serem grandes nomes do YouTube. Isso, Paty, eles não têm receita. Eles não sabem. Então a pessoa 1 falou tudo que ela faz. A pessoa 2 falou tudo que ela faz. A pessoa 3 falou tudo que ela faz. Sabe qual é a minha conclusão? Eu vou fazer o meu. Vou anotar tudo. Eu vou descobrir o que dá certo e o que dá errado. Porque o meu canal é meu. O que vai virar é o meu jeito. E tem coisas ali que vão começar a ser processuais. Ó, não, fala aí, tem alguma coisa que é igual? Tem 3 coisas. Anota aí, você pensa num canal do YouTube. Vou dar de presente pra você. Tem 3 coisas que é igual. Primeiro, consistência. Todos os 3 têm consistência no YouTube. Ok? É indiscutível. Os 3 estão pelo menos 2 a 3 vezes por semana no YouTube. 2, paciência. Os 3 têm canal há mais de 4 anos sendo alimentado de 2 a 3 vezes por semana. Então, eles tiveram paciência. E 3, os 3 concordaram que eles fazem mais de uma capa para os vídeos, a tal da thumb, e a thumb que melhor performa fica, a que não performa vai embora. Ou seja, teste. Nem eles sabem qual é a thumb que performa. Uma delas ainda falou assim, não, tem um vídeo meu que eu falo da mesma coisa, aí a thumb deu muito boa, eu copiei a thumb e a thumb não foi. E aí, vai pra parte que eu acredito no invisível. Ai, Bela, você entrou agora, você devia ter entrado antes pra ouvir a parte do YouTube. A energia e a intenção com que você faz é que vai direcionar o que vai ter resultado e o que não vai. 7 leis espirituais do sucesso. Qual é a energia? Qual é a intenção que você tá fazendo aquele post, aquela live, aquele vídeo, aquele YouTube, seja lá o que for? Qual é a intenção que você tá fazendo no seu negócio? Qual é a intenção que você tá prospectando aquele cliente? No final da história, as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra são mais importantes do que qualquer método, do que qualquer modelo, do que qualquer receita. Se você se sente mal para prospectar, é isso que o cliente vai sentir. Se você sente que você tem que fazer por obrigação, é isso que o cliente vai sentir. Se você sente que você precisa copiar o coleguinha, é isso que o cliente vai sentir. No resumo da ópera, o que você pensa e o que você sente muda tudo. Muda tudo. Então, pra gente fechar, a tarefa de vocês é: peguem um papel e uma caneta e escrevam tudo que vocês precisam fazer. Tudo, gente, sem limite. Desde arrumar a mala pro carnaval, até comprar maçã que acabou, até aprender vendas, até comprar o uniforme do seu filho, até cancelar aquela conta na Claro. Eu não sei o que você tem aí. A minha lista saiu enorme. Escreve tudo que você precisa. E depois que você escreveu tudo que você precisa, você vai fazer a seguinte pergunta: o que se eu fizer primeiro gera mais resultado? Olhando para sua carreira, para o seu negócio, para o seu dinheiro.
Pega uma caneta marca-texto e grifa. Adultos sabem o que é prioridade. Crianças ficam tentando dar conta de tudo. Então, em resumo, independente do que você ouviu nessa live, independente de tudo que você estuda, de tudo que você sabe, dos lugares que você se põe, se você não souber quais são suas prioridades, você vai ficar com a cabeça desse tamanho e o resultado não vem. Espero ter te servido hoje. Se você ficou com alguma dúvida de hoje, eu abri uma caixinha de manhã, como eu posso te ajudar? Põe lá na caixinha, que depois eu gravo stories, que agora eu preciso para uma reunião. E eu te ajudo por lá. Combinado? Vou mandar o mapa para minha equipe jogar lá no grupo para vocês, que aqui tem um resumo, né, de tudo que a gente falou aqui hoje. E eu espero que você realmente saiba o que é prioridade para você, para o seu negócio, para os seus sonhos. Porque uma coisa que fica muito claro para mim é que quando eu saio desses movimentos, eu não posso me achar pequena. Eu preciso saber quem eu sou e saber aquilo que é muito importante para mim. Isso faz eu voltar para o centro mais rápido, isso faz eu decidir mais rápido, isso faz eu ter dinheiro mais rápido. Dinheiro é vida, dinheiro é movimento. E se você não tiver clareza, você não se movimenta. E aí não vem dinheiro, e aí você não vive a sua vida. Combinado? Seja muito bem-vindo, quem é a primeira vez, Ariana, seja muito bem-vindo. Entre no grupo lá do... Como é que fala? Que tá no link aqui da minha bio, do meu Instagram. E eu vou mandar o mapa lá pra vocês. Um beijo. Sá, segunda-feira que vem é carnaval. Vamos fazer a hora da caça? Eu vou, vocês vêm? E aí? Se vocês vierem, eu tô aqui. Combinado? Beijo. Me manda no direct. Se vocês vêm. Se vocês vierem, eu venho.